Sabe aquela sensação de que tem alguma coisa fundamentalmente diferente no seu jeito de ver o mundo? Pois é, muita gente, principalmente mulheres, chega na vida adulta com esse sentimento, mas sem nunca entender o porquê. É exatamente isso que a gente vai investigar hoje, com base na análise da psicóloga Lígia Pereira. Vamos mergulhar nesses sinais, muitas vezes bem sutis, do autismo nível 1 de suporte, que podem ficar escondidos por anos. Para começar, vamos pensar um pouco nessa pergunta. Como é sentir que o mundo inteiro recebeu um manual de instruções, menos você? Imagina só, passar a vida inteira com essa sensação de que você está numa peça de teatro e todo mundo sabe as falas, menos você. As regras sociais, as piadas, as intenções das pessoas, tudo parece um código secreto. Pois é, essa sensação de estar fora de compasso é o nosso ponto de partida para entender a experiência autista. E antes da gente continuar, um aviso super importante, tá? Tudo que a gente vai conversar aqui é para informar, para trazer luz ao assunto, mas diagnóstico, isso só um profissional qualificado pode fazer. Então, use essas informações como um guia, uma ajuda para entender melhor, e não como uma ferramenta para se autodiagnosticar, combinado? Então, vamos lá. O que é que significa dizer que o autismo é um espectro? Bom, significa que a gente não está falando de uma caixinha com um rótulo só. Pelo contrário, é um universo imenso de experiências, de habilidades, de desafios. Cada pessoa no espectro é literalmente um mundo à parte. E dentro desse universo, o chamado nível 1 de suporte é bem particular. Ele descreve pessoas que, sim, precisam de algum suporte, principalmente na parte de comunicação social, mas que muitas vezes têm uma capacidade de fala, uma inteligência, que são notáveis. E é justamente essa combinação, sabe, de precisar de ajuda e ao mesmo tempo ter habilidades incríveis, que faz com que os desafios fiquem meio invisíveis para os outros. Ok, vamos mergulhar agora no nosso primeiro grande ponto, as diferenças na interação social. O que é isso? São aqueles traços que aparecem para fora, sabe, que todo mundo vê. E são eles que acabam moldando o jeito como a pessoa autista se conecta ou, às vezes, se desconecta do mundo ao redor. E o mais interessante é ver como uma coisa leva a outra aqui. A dificuldade de começar uma conversa, por exemplo, não é só timidez. Ela fica muito maior por causa da interpretação literal. Pensa só, uma conversa cheia de ironia ou sarcasmo vira um verdadeiro campo minado. Aí, a fala que soa muito formal pode ser só uma tentativa de ser super claro, mas acaba afastando as pessoas. E o resultado de toda essa mistura? Fica muito, mas muito difícil construir e manter amizades. E olha o impacto emocional profundo que isso causa. Muitos autistas têm a síndrome do impostor, porque as pessoas vivem rindo dela e comentam que ela não compreende o que está acontecendo. Essa citação é perfeita. Quando você não pega as entrelinhas sociais, as pessoas te veem como ingênuo, como estranho. E isso acontece de novo e de novo. Com o tempo, essa visão dos outros acaba virando uma voz interna. Você começa a se sentir uma fraude. É a famosa síndrome do impostor. Agora vamos mudar um pouco o foco, saindo do social e entrando no sensorial. Porque a experiência autista não é só sobre o que se vê por fora, sabe? Tem todo um processamento interno que funciona num volume completamente diferente. É, de fato, um mundo de intensidades. A sensibilidade sensorial é o exemplo perfeito disso. Pensa assim, ó. A hipersensibilidade é como se o volume do mundo tivesse no máximo. A luz do supermercado queima os olhos, o barulho do trânsito é ensurdecedor. A etiqueta da camiseta parece uma lixa na pele. É uma sobrecarga. Já a hipossensibilidade é o contrário. É como se o mundo tivesse meio abafado. Aí vem a busca por estímulos fortes, como um abraço bem apertado, comida super crocante, música alta, tudo isso para conseguir se sentir mais presente, mais regular. E é por causa dessa intensidade toda que a estrutura é vital. A rotina, para muita gente autista, não é uma questão de preferência, não é mania, é uma ferramenta de sobrevivência. É o que transforma um mundo que é sensorialmente caótico e imprevisível em algo que dá para administrar. Por isso que uma mudança de planos de última hora não é só um inconveniente, pode ser uma verdadeira avalanche de ansiedade que desregula tudo. E é nesse ambiente mais previsível que os hiperfocos florescem. E olha, não estamos falando de simples hobbies, não mesmo. São paixões avassaladoras, são mergulhos de cabeça em universos super específicos. A pessoa não só gosta de um assunto, ela vive aquele assunto, ela se torna uma especialista naquilo. E isso é uma fonte gigantesca de alegria, de conhecimento e, o que é mais importante, de identidade.
Bom, agora a gente chega num ponto, talvez o mais profundo e mais importante de todos, principalmente para a gente entender por que tantos diagnósticos demoram tanto para acontecer. A gente vai falar da experiência interna. É como um iceberg, sabe? Aquela parte imensa que fica escondida debaixo da água. É aqui que as peças mais complexas do quebra-cabeça, especialmente no caso das mulheres, começam a se encaixar. Essa imagem aqui ajuda a gente a visualizar essa vida interior. Pensa só. Existe uma intensidade emocional gigante, mas ao mesmo tempo uma dificuldade enorme de identificar e dar nome para essas emoções. Isso tem um nome, é alexitimia. Imagina sentir tudo com a força de um furacão dentro de você, mas não saber dizer se o que você está sentindo é tristeza, raiva ou medo. É um desafio constante, diário. E para conseguir navegar nesse mundo que é majoritariamente neurotípico, muitas pessoas autistas acabam desenvolvendo o que a gente chama de camuflagem ou masking. E, gente, isso não é só se adaptar, é muito mais. É uma performance constante, de alta pressão e que é absurdamente exaustiva. É o ato de esconder seus comportamentos naturais e imitar o tempo todo o que parece ser o normal, só para tentar se encaixar. E essa camuflagem pode aparecer de várias formas. A assimilação, por exemplo, é quando a pessoa tenta se misturar num grupo, mesmo sem interagir muito, só para ter segurança, para não virar o alvo. A compensação já é mais intelectual, é usar a lógica e a observação para aprender as regras sociais na marra, já que elas não são intuitivas. E o mascaramento é quando se esconde ativamente os comportamentos, como reprimir os instintos, aqueles movimentos repetitivos, ou forçar o contato visual, mesmo que seja desconfortável. Todas essas estratégias, nossa, elas consomem uma energia mental gigantesca. E qual é o preço que se paga por essa performance diária? Uma ansiedade social que pode ser avassaladora. E muitas vezes um medo paralisante de passar vergonha, de ser ridicularizado. Isso se chama gelotofobia. Ficar o tempo todo se policiando para não cometer nenhum erro social é um desgaste absurdo e acaba criando um ciclo vicioso de medo e isolamento. Então, quando a gente junta tudo isso, as dificuldades sociais, as intensidades sensoriais, o peso enorme da camuflagem, a gente chega inevitavelmente na questão do suporte. Porque não importa o quão habilidosa a pessoa pareça ser por fora, a experiência autista muitas vezes exige um tipo de apoio que a sociedade nem sempre sabe reconhecer ou oferecer. E a falta desse suporte pode ter consequências gravíssimas. Olha esse número, é chocante. Estudos mostram que mais de 90% das mulheres autistas já sofreram algum tipo de abuso. Mas por que um número tão alto? Porque a dificuldade de interpretar as intenções dos outros, de ler aqueles sinais sociais que não são ditos, acaba criando uma vulnerabilidade enorme. E aqui está o ponto principal. Ter sucesso numa área não anula a necessidade de ajuda em outra. Uma pessoa pode ser uma cientista brilhante, uma artista genial e, ao mesmo tempo, precisar de suporte para lidar com interações sociais ou para organizar as tarefas do dia a dia. As habilidades não são uniformes, sabe? É preciso olhar para a pessoa por inteiro. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo perfeitamente. Necessidade de suporte não é sinônimo de dependência. Precisar de suporte não é ser fraco, não é ser dependente. É simplesmente reconhecer que, para poder florescer, algumas ferramentas, alguns ambientes adaptados ou só um pouco mais de compreensão fazem toda a diferença. É sobre criar as condições certas para o potencial da pessoa aparecer. Então, para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. E se a gente parasse de tentar consertar o que a gente vê como diferente? E se, em vez disso, a gente mudasse o foco para compreender, para apoiar de verdade? E se a gente se esforçasse para criar um mundo onde cada pessoa possa ser exatamente quem ela é, de um jeito autêntico e principalmente seguro? A resposta para essa pergunta, bom, ela pode mudar tudo.